Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no UPM. Eu tô falando meio cantando, né? Enfim, eu quero conversar com vocês aqui sobre o processo, gerenciar o conhecimento do projeto, né? Um processo aí que veio para agregar a gestão do projeto. Essa questão de conhecimento, ela é um assunto que está sendo muito discutido ultimamente sobre como que nós podemos gerar ativos de processos dos projetos para a empresa, de forma com que eu não precise sempre começar do zero, né? E que eu tenha histórico de informações. Então já deu para perceber que basicamente, né, o gerenciamento do conhecimento envolve lições aprendidas, mas não é o puro e simples registro das lições. Existe um trabalho adicional que foi agregado de maneira com que esses registros de conhecimento sejam mais amplos e mais completos possíveis. Então é isso que esse processo ele discute. O objetivo então do processo, né, é utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional. Gente, nós temos que parar de ficar reinventando roda, né? Se existe já conhecimento no passado, seja no mercado, seja interno da empresa, no caso o processo trata do conhecimento interno, ok? Nós precisamos e devemos utilizar deste conhecimento para gerenciar os nossos projetos e também, né, garantir com que o conhecimento gerado em relação a este projeto especificamente, ele possa atender os projetos futuros, as gerações futuras aqui no caso. Então, esse processo ele tem este objetivo, ok? Como eu já disse com vocês, vai além da simples documentação de conhecimento, né? Então a gente precisa agregar outros esforços de forma a entender como que eu posso coletar esse conhecimento que está na cabeça das pessoas, né? Como que eu vou fazer essa transmissão de conhecimento, né, de uma equipe para outra, de um projeto para outro, ok? Envolve coletar lições aprendidas ao longo de todo o ciclo de vida, ao invés de simplesmente no final do projeto. Essa é uma questão extremamente relevante e importante que já caía no exame PMP antigamente, né, e agora no novo veio para reforçar, que é o seguinte: muitas pessoas acreditam que coletar lições aprendidas ocorre na etapa final do projeto. Acabou o projeto, a gente senta com a equipe, e aí, gente, o que vocês aprenderam? O que foi legal? Ah, isso aqui foi bom, isso aqui não foi. Isso não é uma boa prática, sabe por quê? Porque as pessoas esquecem detalhes, esquecem o que aconteceu e isso se torna um conhecimento perdido. Então, o ideal é que as lições aprendidas sejam coletadas quase que instantaneamente, no momento em que aconteceu a lição, de maneira que está fresquinha na cabeça das pessoas. Então, é ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Esse é um conceito extremamente importante que, para você que vai fazer o exame PMP e CAPM, você tem que estar muito ciente disso, ok? Lições aprendidas são coletadas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto e não apenas nas atividades finais, ok? No encerramento do projeto. Olha, e para que haja, né, esse processo de coleta de conhecimento que está na cabeça das pessoas, a gente precisa, olha, seguir aqui o terceiro item, né, que está na nossa tela, que é o seguinte: torna-se fundamental criar uma atmosfera de confiança para que as pessoas sejam motivadas a compartilhar seus conhecimentos. Gente, se não há confiança entre a equipe, não há compartilhamento de conhecimento. Então nós, enquanto gestores de projetos, nós precisamos criar esse ambiente, né, de confiança entre os membros da equipe, entre a gerência, de maneira que ocorra, no caso, essa transmissão de conhecimento. Não é transmimento de pensação, não. É transmissão de conhecimento, né? Enfim, nisso, né, entra um conceito extremamente importante aqui para nós, que é conhecimento tácito e explícito. Isso já está presente na literatura científica e aí isso passa a ser englobado dentro do PMBOK, sobre como nós podemos entender esses contextos de conhecimento tácito e explícito, como é que nós podemos trabalhar esses fatores de forma a coletar conhecimento do projeto. O primeiro eu queria explicar então para vocês: o conhecimento tácito. Ele se refere ao conhecimento pessoal e difícil de expressar, como crenças, entendimentos, experiência e know-how. Carece de contextualização e é difícil codificação. Ou seja, né, é difícil de transmitir para as pessoas um conhecimento que é tácito. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, eu tenho uma forma de resolver problemas,
né? Eu consigo fazer determinados trabalhos que eu não consigo escrever, né, num livro, por exemplo, sobre como que a pessoa resolve aquilo. Para que haja transmissão de conhecimento tácito, é necessário que as pessoas estejam juntas, integradas, trabalhando lado a lado. É necessário que haja um processo de mentoring, de coaching, né? De sentar do lado e ensinar para a pessoa alguns macetes, algumas manhas em relação à resolução de determinados problemas relativos ao projeto. Então não é fácil transmissão e é lento esse processo, né? A gente precisa sentar com calma e resolver aquelas questões, trabalhar juntos para que haja essa transmissão de conhecimento tácito. Já o conhecimento explícito, como o próprio nome já diz, né, é um conhecimento que pode ser facilmente codificado, ok? Usando palavras, imagens e números. Está presente nos livros, está presente neste vídeo, ok? Nós estamos aqui fazendo um processo de conhecimento explícito, ou seja, né, eu estou transmitindo um conhecimento explícito para vocês e tento ao máximo tentar passar algum aspecto de conhecimento tácito que talvez assim vai ser mais possível à medida que a gente vai se relacionando mais, que você vai conhecendo mais a fundo o meu trabalho, detalhes do meu trabalho, ok? É menos contextualizado, ok? Ou seja, né, a gente não precisa assim de criar um ambiente onde nós vamos resolver um problema específico juntos, né, o que ocorre no caso no conhecimento tácito. Então ele é mais amplo, ok? E fácil codificação está sujeito a diferentes interpretações distintas. É claro que, né, quando eu estou transmitindo um determinado conhecimento para vocês, várias pessoas estão me assistindo, cada pessoa vai interpretar essas informações, esse conhecimento de maneira diferente, baseado em suas histórias de vida, baseado em suas experiências, ok? Baseado na maneira como elas enxergam o mundo, ok? Então, esse é um aspecto relativo ao conhecimento explícito, né, que vem estar presente agora no PMBOK. Então aqui nós temos o processo de gerenciar o conhecimento do projeto, que é um processo da área de integração, ok? E ele vai justamente, esse processo, ele vai gerar para mim um registro de lições aprendidas, né? Vamos detalhar um pouquinho mais à frente em relação a esse resultado do processo. Primeiro, eu queria abordar aqui com vocês uma ferramenta técnica chamada gerenciamento de conhecimentos. E o que seria isso? As ferramentas e técnicas de gerenciamento de conhecimento conectam pessoas para que possam trabalhar juntas e criar novos conhecimentos, compartilhar conhecimento tácito e integrar o conhecimento dos membros diversificados da equipe. Então nós vamos possibilitar, por meio do gerenciamento de conhecimento, que haja conexão entre as pessoas. Como que poderia se dar isso? Isso pode se dar, por exemplo, por meio de redes de relacionamento, comunidade de prática, né? Que às vezes pessoas que se reúnem com determinado conhecimento sobre determinada ferramenta e trocam ideias sobre como resolver problemas, reuniões, aprendizagens por observação, coloca alguém lá para observar, para acompanhar o trabalho, para ver o que está sendo feito, para que ela aprenda, fóruns, né? Eventos, oficinas, narração de histórias ou storytelling são maneiras também de transmitir conhecimento para as pessoas a partir do momento que a gente cria um contexto, né, por meio de uma história contada, e aí a pessoa aprende sobre como que ela lidar em uma situação semelhante àquela, né? Então isso tudo aqui, incluindo também feiras e treinamentos, são meios pelos quais nós podemos aqui possibilitar conexão entre as pessoas e gerar, né, conhecimentos. Tudo bem? Nós temos também gerenciamento de informações que envolvem, por exemplo, métodos de codificação do conhecimento, o próprio registro das lições aprendidas é uma maneira de gerenciar informações, de reter informações, serviços de bibliotecas, uma forma de a gente poder buscar informações né, para poder resolver determinados problemas relacionados com o projeto, coleta de informações, como que envolve, por exemplo, pesquisa na web, leitura de artigos e o próprio sistema integrado de gerenciamento de projetos também é um mecanismo aí de gerenciamento de informações dentro do projeto que vai garantir com que as pessoas saibam o que está acontecendo dentro do projeto, como o trabalho deve ser feito, quando que inicia ou termina determinada atividade, enfim, uma série de informações que são comunicadas por meio deste sistema.
tá bem? Nós temos uma outra ferramenta e técnica aqui também que cabe um comentário, que é em relação às habilidades interpessoais que vão possibilitar esse processo de transmissão de conhecimento, de retenção de conhecimento. Algumas, por exemplo, que são citadas são escutativa, a gente ser um bom escutador, digamos assim, né? Porque muitas pessoas estão acostumadas a falar muito, mas poucas estão preparadas para poder ouvir adequadamente, né? Ter paciência para ouvir a ideia, a mensagem da outra pessoa. Então, praticar a escutativa. Facilitação, um processo também que ajuda nesse processo de retenção, de compartilhamento de informações, a gente facilitar, né, discussões sobre determinados temas. Liderança, rede de relacionamentos, né, pessoas que você conhece e que ajudam nesse processo de retenção, de compartilhamento, né, de informações do projeto, e também uma consciência política, também uma habilidade interpessoal extremamente importante nesse processo, porque a gente precisa entender os meandros políticos dentro da empresa, dentro do projeto, para saber como lidar com aquelas situações, né? Isso facilita muito o processo de retenção de conhecimento do projeto, ok? O resultado, então, natural deste processo é o registro das lições aprendidas, que vai incluir algumas categorias, né, e descrições da situação, informações sobre impacto, recomendações e ações propostas associadas com a situação vivenciada, ok? Pode incluir dificuldades, problemas, riscos e oportunidades. E aí temos um aspecto peculiar em relação a esse processo, que é o seguinte: é saída deste processo, ou seja, o registro das lições aprendidas é saída desse processo, posteriormente a entrada e saída atualizada, no caso, em muitos processos dentro do gerenciamento de projetos, dentro dos processos previstos no PMBOK, ok? Então, nós temos a seguinte situação, em que a primeira vez que a gente roda esse processo, nós temos ali o registro das lições aprendidas sendo criado, ok? Mas esse documento, como nós já mencionamos anteriormente, esse documento ele vai ser utilizado ao longo de todo o ciclo de vida e nós vamos atualizando o projeto à medida que nós vamos avançando, nós vamos atualizando esse documento à medida que nós avançamos no projeto, ok? Então esse é um detalhe importante, né? Que é um documento que ele é vivo. Ele constantemente é consultado, constantemente ele é atualizado. Na primeira vez ele é criado e depois, né, a gente vai ali garantindo com que esse documento ele esteja sempre atualizado com as informações relativas às lições aprendidas do projeto. Nós temos aí um outro detalhe que é o conhecimento pode ser documentado por vídeos, fotos e áudios. Isso é citado por meio do PMBOK. São maneiras, né, para a gente poder registrar conhecimento, não apenas escrito, né, mas também pensar em outras formas. Olha, áudio, falar, né, alguma coisa. As pessoas estão utilizando muito o WhatsApp, por exemplo, para se comunicar com as equipes de trabalho, e vídeos, né? Eu estou utilizando aqui de vídeo para poder comunicar, para poder dar uma aula sobre gestão de projetos voltados aí, no caso, para certificações PMP e CAPM. São maneiras aí também da gente poder reter conhecimento, a gente compartilhar conhecimento. No final do projeto, as informações são transferidas para um ativo de processo organizacional chamado repositório de lições aprendidas. Então, esse repositório, ele é a coletânea de todas as lições aprendidas e ele se torna o que nós chamamos, né, de ativos de processos organizacionais. Então, sempre quando você vê essa palavra dentro do PMBOK, um dos componentes relativos a esses ativos são as lições aprendidas ou o repositório de lições aprendidas do projeto, ok? Então, basicamente, o nosso objetivo em relação a este processo é justamente possibilitar com que haja ganhos efetivos em relação ao registro das lições aprendidas. Isso ficava meio de escanteio nas versões anteriores do PMBOK, mas na sexta edição agora está mais enfatizado, está buscando justamente, né, demonstrar a importância de se reter conhecimento do projeto para beneficiar projetos futuros da organização. É isso aí, até mais!